Gente, é uma alegria estar com vocês e mais uma vez nós podemos estudar juntos a palavra do Senhor, especialmente num tema tão desafiador como é esse, falar sobre conflitos, não é? É um desafio para mim também ministrar sobre isso. No entanto, tem temas que nós não podemos nos esquivar, nos desviar deles, porque realmente eles fazem parte do nosso cotidiano e a Bíblia tem resposta para eles. Legal, gente? Hoje nós estamos entrando na segunda fase nessa segunda e última fase dessa série, lidando com conflitos, e nós vamos falar sobre os conflitos no lar. Atenção, atenção. Estão comigo? Estão ligados? Aí. Então hoje nós vamos falar sobre os conflitos no lar e quais as escolhas do pacificador. Na verdade, nós vamos falar sobre isso nas 4 semanas que vêm. A partir de hoje, nós vamos estar falando sobre isso. E hoje será a primeira parte. Nós vamos falar sobre famílias que brigam. Claro, aqui não deve ter nenhuma família que briga pouco, ou que briga. E o primeiro capítulo, o primeiro conteúdo dessa parte é sobre casamento significa conflito. Semana passada eu falei sobre um versículo apócrifo, que está lá em 1 Flávio 12:3, que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali haverá um conflito. Não é? Basta ter gente, né, para que possa haver o conflito. Então nós entendemos que o conflito é inevitável, correto? O ponto é como eu reajo ao conflito. E uma coisa muito importante que nós precisamos lembrar é que Deus, desde o princípio, quando houve aquele estrago, né, na descendência de Adão e Eva, e isso alcançou a todos nós, houve ali um rompimento através do acesso do pecado, e o pecado, o que é que ele faz? Ele se separa, ele se torna uma parede, um obstáculo, e ele nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então, o que é que Deus fez? Ele manda o seu próprio filho, visto que o primeiro filho, Adão, falhou na sua missão de viver para a glória do Todo-Poderoso e queria a sua própria glória, não é verdade? Adão e Eva queriam a glória de quem? Quando eles decidiram atender ao apelo da serpente. Eles queriam ser igual a Deus, então eles queriam a sua própria glória. Não é? Mas Deus mandou o seu filho para que ele fizesse o quê? Uma reconciliação entre o ser humano e Deus. Então, o conflito que o pecado, as consequências do pecado trouxeram, em um certo aspecto já foi tratado na cruz, porque foi lá na cruz que Jesus pagou. Ao mesmo tempo, ele recebeu toda a ira de Deus que viria sobre nós, porque o pecado ele tem que ser punido, não tem jeito. O salário do pecado é a morte. Então, todos os nossos pecados sobre Jesus, ele morre. E, ao mesmo tempo, nós vemos a maior expressão de amor, porque ele morre por amor a nós. Então, hoje nós vamos começar a pensar sobre as brigas na família. Famílias que brigam e o casamento significa conflito. O livro ele traz uma história bem interessante. Nós contratamos 3 pessoas a preço de Bitcoin, que o ouro parece que não está muito bom, né? E aí eles vão nos ajudar a contar essa historinha, cadê Tiago, a turma? Para vocês, de uma família de 4 pessoas, a Júlia, o Estevão e os 2 filhos deles, e eles vivem um grande conflito, que é o Josué e a Thaís, e essa história vai ilustrar o que nós vamos tratar daqui para frente. Então, eu quero chamar os nossos contratados, né? O Mesquita vai fazer o papel do marido,
a irmã Lúcia da Júlia, que é a esposa, e o Tiago vai ser o narrador. Então, preste um pouquinho de atenção sobre isso, para que você possa entender o contexto quando a gente seguir aqui na história. Eram 7:30 da noite, quando Estevão, com cautela, virou a maçaneta da porta de sua casa e entrou de mansinho. Parou um momento na entrada, procurando por sinais de vida de sua esposa Júlia, sentada na sala de frente, lendo um livro ou assistindo televisão dos seus filhos, Josué e Thaís, fazendo o dever de casa na mesa de jantar. Como não viu ninguém, seguiu rapidamente para o corredor, que levava ao refúgio do quarto do casal. Mas antes que pudesse completar sua fuga, Júlia saiu da cozinha com as mãos nos quadris, barrando sua passagem. Enfim, ele chegou em casa. Estevão resmungou, tentando desviar-se de sua esposa. Eu fiquei preso no serviço. O pessoal da Helma ligou às 17h30. Você disse que chegaria às 6h. Eles são nossos melhores clientes. Você esperava que eu simplesmente os deixasse na mão? Júlia esbravejou. É a terceira vez essa semana que você ficou preso no serviço. Estevão deixou os ombros caírem e passou por ela de lado, rumo ao quarto, já afrouxando a gravata e esperando não ser seguido. Se tudo corresse bem, isto é, se Júlia não insistisse em sujeitá-lo a um informe detalhado de cada lance do dia dela e dos filhos, ele poderia trocar de roupa rapidamente e ir de mansinho para o escritório e continuar trabalhando na papelada do serviço. Ou escaparia para a garagem, onde, mesmo que não tivesse nada para fazer, ele poderia achar algo em que se ocupar. Estevão já tinha organizado e reorganizado o painel com as suas ferramentas, umas 6 ou 7 vezes só no último mês. Quando saiu do closet, estava ajeitando uma de suas camisas informais na calça jeans. Júlia estava sentada à penteadeira, olhando para ele. Adivinha o que o seu filho fez hoje? Ele viu os braços dela cruzados, com uma barreira sobre o seu peito, e balançou a cabeça negativamente. Ele trouxe para casa aquela prova importante de matemática que fez ontem. Tirou um 8.0. Estevão ergueu as sobrancelhas. Josué tinha uma prova importante de matemática ontem? Que pai notável você é. Ele não fala de mais nada há 3 semanas. Pelo jeito, não percebi. Estevão, então, fechou o zíper, abotoou as calças e sentou na beira da cama. Essa posição tinha a vantagem de comunicar interesse e, ao mesmo tempo, oferecia o melhor ponto de partida para fugir da cena no momento em que a conversa desse uma brecha. Onde está ele agora? Perguntou ele. No quarto. E é melhor que esteja estudando matemática. Ele não se esforçou na prova? Não parece. 8 não é nota que nosso filho tire. Talvez ele não tenha entendido o conteúdo. Impossível. Nós estudamos para a prova por 2 horas na noite anterior. Bem, talvez ele tenha tido um dia ruim. Você sabe, crianças têm dias ruins também, né? Não pode puni-lo por isso. Por que você sempre toma partido das crianças nestas coisas, Estevão? Você nem sabia que o Josué tinha prova. Como é que já parte para o lado dele? No interesse da paz familiar, Estevão deixou as perguntas de Júlia sem resposta. E a Thaís? Está no quarto também? Quinta-feira é a noite que ela faz ginástica. Você já sabe disso. Ah, é. Fazer o quê? Ela estava emburrada hoje de manhã, quando a levei para a escola. Estava de mau humor depois da escola, quando eu a busquei para a natação.
Ela e Josué discutiram durante o jantar. E ela nem disse tchau para mim, quando a dona Dora veio buscá-la para a ginástica. Fazer o quê? Eu estou preocupada com ela. Ela tem estado tão mal-humorada ultimamente. Bem, talvez ela só esteja cansada. Você a colocou em muitas atividades diferentes. Os olhos da Júlia, nesse momento, ficaram irados repentinamente. Ah, essa é boa. Agora, isso também é culpa minha? Eu só estou tentando ajudá-la a desenvolver os talentos que Deus lhe deu no maior número de atividades possível. Sempre achei que isto fosse uma coisa boa. Só estou dizendo que parece que toda noite ela tem alguma atividade. Júlia então ficou em pé. E eu só estou dizendo que me ajudaria muito se eu pudesse contar com seu apoio quando se trata dos nossos filhos, ou, pelo menos, se você pudesse estar em casa de vez em quando para podermos conversar sobre a vida deles e qual seria o melhor jeito de criá-los. Você sabe que estou atolado de serviço esses dias, Júlia. Eu não consigo me lembrar de quando não está atolado. Mas o serviço tem sido uma loucura ultimamente. Me diga uma coisa, Estevão, por favor. Me diga quando é que não vai estar uma loucura por lá? Semana que vem? A semana seguinte? Quando? Estevão não tinha uma resposta para dar. Eu trabalho duro, Júlia, porque eu acho que Deus quer que eu trabalhe duro. Você faz do meu compromisso com o trabalho um ato criminoso. Nós dois deveríamos agradecer a Deus por me guiar para uma vocação na qual eu sou bom e no qual tenho gosto de trabalhar. Eu digo sempre que estará uma loucura por lá, Estevão. Tão louco que você não tem mais tempo para a sua família. Você chega em casa às 7h30, se a gente der sorte. E quando você está em casa, é como não estivesse. Isso se sua mente não está alheia por causa de um projeto de trabalho, sei lá onde. Assim que chega em casa, você corre para o escritório para trabalhar mais ainda. Ou corre para a garagem, onde você faz sabe lá o quê. Eu tenho que te encurralar no quarto só para falar com você. Eu trabalho duro, Júlia, porque eu acho que Deus quer que eu trabalhe duro. Você faz do meu compromisso com o trabalho um ato criminoso. Nós dois deveríamos agradecer a Deus por me guiar para uma vocação na qual eu sou bom e no qual tenho gosto de trabalhar. Não. O que é crime é o jeito que você ignora sua esposa e filhos. Deus não manda que você se envolva tanto no trabalho, a tal ponto que não possa prestar atenção em nós. Esse é o crime, Estevão. Estevão colocou-se de pé e apontou um dedo acusador à sua esposa. Bem, eu não ouvi nenhuma reclamação sua quando comprei o seu carro novo e aquele novo conjunto de sofás na sala. De onde você acha que veio todo o dinheiro para comprar aquilo? Nós só queremos um pouco do seu precioso tempo, Estevão. Só um pedaço bem pequenininho da sua atenção. E a mensalidade da escola? E as prestações para todas essas coisas que você os tem colocado para fazer? E roupas? E o dinheiro para outros gastos? E quem você pensa que está criando esses meninos? Dando uma de táxi para todas as suas atividades, mostrando interesse no quê? Mas é isto que estou tentando te mostrar, Júlia. Você não faria nada disso sem o meu salário. Bom, talvez a gente deva começar a ignorar você também, da mesma forma que você faz com a gente.
eu ficaria muito feliz se pelo menos você fizesse isso. E o que você quer dizer? Você sempre está pegando no meu pé, nunca para. Você reclama e só reclama. Sabe, só posso dizer que você é um exemplo terrível de pai cristão. Nesse momento, Estevão sai rumo à porta do quarto. Sabe de uma coisa? Você pode começar a me ignorar agora mesmo. Ele disparou pelo corredor. Vou sair Onde é que você vai? para algum lugar onde você não esteja. O Mesquita só tem cara de bonzinho, né? Vocês viram aí, né? E a Lúcia não refresca também, né, gente? Então, aqui nós temos uma história de uma família típica que está em conflito. De um lado, um marido que acredita que a função dele é só trabalhar e torna isso o seu único propósito de vida. Uma mulher que quer a atenção do marido, mas que se realiza nos filhos desde que eles façam o que ela quer, né? E aqui nós vemos, então, que no meio de um conflito, as partes precisam escolher como irão reagir, como irão responder a cada situação ou até a cada provocação. E o livro traz um gráfico muito interessante, pode colocar aí, Lael, por favor, que ele coloca como terreno escorregadio, que são as reações comuns, né, nos conflitos. Conseguiu aí? Então, são basicamente 3 reações que possivelmente você vai conseguir se identificar com uma delas. Dá para ler aí? Está no livro. Né? A primeira reação comum ao conflito aqui à esquerda é aquilo que nós chamamos de reações evasivas. Ela começa com a negação, aqui nesse cantinho, dá para ver? De cima para baixo. Né? E depois ela se move para fuga e suicídio. Você vê o querido Estevão, representado pelo Mesquita, praticamente usar isso, né? Essa resposta evasiva. É uma resposta que foca em si mesmo, que se defende o tempo todo. E no outro extremo nós vemos as respostas ou reações combativas. São 2 terrenos extremamente escorregadios. Então aí nós podemos ilustrar a Júlia, que se move por ataque, especialmente por ataque. Ela cerca o marido, achando que ela tem todo o direito, e ele também acha que tem o direito dele, porque ele trabalha, coloca as coisas para dentro de casa, né? E tudo que tem em casa é ele que banca, e ela se vê como a motorista das crianças, aquela que acompanha tudo, né? E outro ponto da reação combativa é o litígio, que são quando o casal chega numa situação difícil de convivência, e aí eles brigam, e em alguns casos até judicialmente, não é? E, por fim, ali, o assassinato, que é quando realmente o casamento se destrói. Algumas vezes acontece até reações violentas, e até mais que violenta, porque o nível de conflito é extremamente insuportável. E no centro está ali a outra opção, que são as respostas bíblicas, ou as respostas pacificadoras, que nós chamamos de um terreno seguro. Por isso que nós estamos dizendo que nós fazemos escolhas diante de cada conflito. Então, quando nós vemos o primeiro ponto aqui das respostas evasivas, nós entendemos que as respostas evasivas, elas fogem do conflito, mas não o resolvem. Então, esses relacionamentos, né, esse tipo de reação, a tendência é destruir os relacionamentos. O tempo vai passando e vai fazendo o quê, gente boa?
desgastando. É verdade ou não é? Vai desgastando. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que viveram alguns anos com o seu companheiro, com a sua companheira, mas foi desgastando porque eles não conseguiram encontrar o terreno seguro para tratar o conflito e resolver. Então, as respostas evasivas, eles vão evitar o conflito de modo que eles nunca vão conseguir resolver. E é interessante que eles sempre se voltam para o eu, né? Para si mesmo, na defensiva. Né? Eles normalmente procuram o que é fácil. Né? As saídas mais fáceis, eles costumam muitas vezes procurar o que é conveniente, eles dão menos valor ao problema, eles procuram estar sempre naquele ambiente muito agradável, todo mundo sorrindo, mas tem alguém do lado que está para explodir. Né? E eles também se preocupam muito com as reações externas. Eu conheci um casal que era exatamente esse desenho aqui, esse modelo. A mulher extremamente explosiva, o cara tinha essa atitude passiva, respostas evasivas, mas ela era às vezes, muito provocativa, uma língua ferina. E eu lembro de uma vez que eu estava num ambiente e ela falou para o cara assim, hoje tu tem que lavar a louça, tu está fazendo o que aí? E se tivesse alguém perto, participava da cena. Gente, não demorou muito. Foram para o litígio. E o casamento acabou. Né? Como eu já falei aqui outras vezes, uma das coisas mais valiosas no relacionamento é o respeito. É muito importante nós termos essa consciência de manter o respeito. A resposta evasiva tem três reações. A primeira é a negação. A pessoa finge que o problema não existe, recusa aceitar o problema e também se recusa a resolver. Então, quando isso acontece, ele não tem o conflito e ali vem um alívio temporário, um alívio que não dura muito. E aí, daqui a pouco, vem de novo um conflito, ou vários conflitos, numa sequência de vários momentos. E aí, a pessoa começa a partir para a fuga, foge do conflito, se escondem. Se ela tiver no emprego e ela é confrontada ali, e ela não quer se envolver com o confronto, então ela prefere pedir a conta do emprego. Se ela está numa igreja e tem coisas que ela não gosta, ela fala uma coisa e não aceitam aquilo, ela então sai da igreja. E ali ela tenta uma solução para resolver aquele incômodo, mas ela não enfrenta o problema. E se for o casamento, não há acordo, não conseguem resolver, ela faz o quê? Pede o divórcio. Eu sei que algumas vezes o divórcio pode ser uma escolha até legítima, uma decisão legítima, de repente por uma questão de risco de vida, violência, né? Mas quando a gente procura, vocês vão ver, quando nós chegarmos nessa parte aqui do terreno seguro, vocês vão ver que tem como resolver tudo isso. Biblicamente falando, há como resolver tudo isso. O que acontece da fuga é que ela vai adiando o confronto. E eu digo para você, meu amigo, esse confronto vai acontecer. E se você não resolver logo, por isso que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Se você não resolver, aquilo vai virando como se fosse uma panela de pressão, e chega uma hora, aquilo explode, e aí não tem mais jeito. Então, quando se esgota os recursos da negação, de não enfrentar o problema, da fuga, quando a pressão aumenta, aí vem o desespero e alguns partem para aquela última opção lá, buscam o suicídio como uma medida extrema. E esse suicídio pode ser tanto realmente uma morte como o suicídio do relacionamento. A segunda reação, como vocês veem aqui nessa ponta, são as reações combativas. Eu vou falar um pouquinho sobre ela bem rápido. Então, essa reação ela é utilizada no conflito por aqueles que querem vencer a discussão. É muito interessante isso.
Eles querem vencer a discussão ao invés de resolver o conflito. De um lado, nós temos uma atitude evasiva e, de outro, uma atitude muito brusca, muito exagerada, que procura apenas destruir o outro, que procura mostrar que eu venci a discussão e que você tem que me servir. Nós vamos já chegar num ponto que é interessante, que é essa questão da idolatria, né? Que é um ponto bem importante. Aí o Tiago, a irmã Valdelene, que estudaram conosco, né, no curso de aconselhamento bíblico, entendem bem mais um pouco sobre isso, né? Então, queridos, o primeiro ponto das reações combativas é o controle. Ele quer manter o controle e sai igual um trator. E eu digo que isso é uma motivação pecaminosa. Porque ele acha que, entre aspas, ele está defendendo os seus direitos, e, ao mesmo tempo, ele está querendo controlar, tirar vantagem. E a gente acha que, às vezes, isso só acontece com as pessoas muito bravas, né? Muito explosivas. Mas, sabe, gente, aquelas pessoas caladinhas, eu conheci algumas também assim, caladinhas, mas extremamente exigentes, né, Domingos? Né? E, apesar de parecerem fracos e inseguros, procuram exercer a todo instante esse método, utilizar esse método do controle, né? E essa turma aqui, eles usam muito o eu. Aliás, o evasivo usa o eu, esse aqui usa o você. Porque você está fazendo assim, porque você não chegou no horário, hoje já é o 3º dia que você chega atrasado. E olha, eu não estou colocando aqui uma posição de defesa, eu estou comentando a reação, tá bom? Então, eles culpam os cônjuges e eles culpam o filho. Você viu quando ele fala da nota? Ela tirou 8, mas isso não é uma nota para o nosso filho? Disse, não, ele tirou uma boa nota, 8 é uma nota boa. Mas a mãe disse, não, é a minha nota, não é a nota dele que ele tem que tirar. A minha nota é 10, ele tirou 8. Você vê o controle? Estão ligados, não? Tem alguém assim aqui? Só eu mesmo que levantou a mão, né? Então, essa figura, ou essa reação, essa resposta, perturbam, roubam a paz, mexem com a harmonia no lar. Você não tem tranquilidade, porque a pessoa quer porque quer controlar e alcançar o que elas querem. As reações são sempre combativas. Ela acha que ela está numa guerra. Então, o que é que ela usa, gente boa? Ataques verbais. Às vezes, acusações, vocês viram um pouquinho aí, né? Críticas, implicância, impaciência. Às vezes difamam, palavras iradas, palavras duras. E aí, o outro ponto, como eu disse, que eu já falei do litígio, né? Que é quando não dá mais, aí que vai para os tribunais. Eu acompanhei 2 casos assim, recentemente. E, graças a Deus, um conseguiu reconciliar, o outro não. Interessante, meus amados crentes, ambos esses casais, crente. E o ponto último aí é o assassinato, é a resposta combativa mais extrema. Elas matam o relacionamento, ignorando e isolando a pessoa. Você sabe que Jesus nos ensina que nós devemos buscar reconciliação. Esse é o primeiro ponto. E o mais desafiador para que a gente busque a reconciliação é vencer o orgulho, porque a gente acha sempre que o outro é o culpado. Por isso que os conflitos prolongados, eles oscilam nesses 2 pêndulos. De um lado, num certo momento, um deles reage com respostas evasivas e, no outro momento, com respostas combativas. E assim estava esse casal. Já viam, a impressão que dá é que o Estevão já tinha entendido, talvez concluído, que ele ia continuar sustentando a família, mas para ele era como se já tivesse chegado no ponto final, né? Era como se não tivesse mais saída, ela não ia ceder
ele também não ia ceder. E outra coisa, o texto diz claramente que eles são uma família cristã. E Júlia vivia esse conflito diariamente com seus filhos. Se os seus filhos estivessem legais dentro do que ela queria, beleza, mas se ele saísse da linha, ela se perturbava, se desapontava, e o marido chegava em casa, acontece o que vocês ouviram aí. E o centro, que é isso que nós precisamos focar mais, são as respostas pacificadoras, ou aquilo que foge das respostas evasivas, que foca no eu, e das respostas combativas, que foca no você, no outro. E aqui a resposta pacificadora foca em quem? Em nós. Foca em nós. Nós não podemos permitir que o nosso casamento acabe. Quando eu e Sueli casamos há quase 32 anos atrás, nós decidimos que, de fato e de verdade, só a morte separaria. E um outro dia eu estava preparando uma mensagem, há anos atrás aqui. Nós tivemos uma série chamada Como Construir um Casamento de Verdade. Quem lembra disso aqui? Não sei se eu tenho alguém aqui, Domingos. E eu fiquei perturbado num certo momento, quando eu estava estudando. Eu disse, poxa, Senhor, mas é tanto casamento se acabando dentro das igrejas, cada vez mais se avoluma. De qual é? Por quê? E Deus deixou bem claro para mim naquela noite. É porque eles não seguem os meus princípios. Se seguirem os meus princípios, só a morte tem o poder de destruir um casamento. Conflito algum terá poder de destruir um casamento. Eu não quero aqui ser exemplo de nada, não. Mas nós tivemos muitas oportunidades para a gente não seguir. Especialmente quando nós tivemos um filho especial. A própria médica, quando veio dar o diagnóstico, ela disse, dificilmente esses casamentos com crianças assim duram. E o nosso já tem 32 anos, porque nós entendemos que aquilo seria também para a glória de Deus. O Mateus não nasceu para acabar o casamento, estão ligados? Ele nasceu para promover a glória de Deus na nossa casa. E já se passaram 20 anos, ele tem 20 anos. E ele se tornou um elo nosso com Deus. Então, para nós termos um terreno, caminharmos num terreno seguro, nós temos 6 escolhas que nós podemos fazer. A primeira escolha é ignorar a ofensa. Não é fácil, né, gente boa? Mas é possível. Estão ligados? Não é fácil, mas é possível ignorar, né, as ofensas. Tem um provérbio 12:16, Lael. Provérbio 12:16, enquanto ele acha aí. Então, o ofendido, como eu digo, ele oferece perdão imediato. Então, o que eu diria para você? Qual é a dica? Qual é a dica? Ao invés de você acusar rápido, perdoe rápido. O que diz aí o provérbio? Então, aí, o insensato revela imediato as suas frustrações, mas o homem prudente ignora o insulto. Porque se você coloca gasolina numa brasa, o que vai acontecer, gente boa? O fogo se propaga rápido. Então, a primeira escolha que você pode fazer é ignorar a ofensa. E depois nós vamos ver isso mais a fundo um pouco. Segundo, volta lá, Léozinho, por favor. Eu vou ler pelo teu, porque o meu tem algumas palavras diferentes aqui. Ok, o segundo é o diálogo. Se a ofensa ela é um pouco mais pessoal e profunda, então aí você precisa dialogar. Você precisa ter sabedoria e coragem, atitude para dialogar e para reconhecer que você errou. Você dizer para sua esposa, me desculpa, eu realmente fui grosso com você. Uau! Quantos homens dizem isso? Quantos homens? Só eu. Agora apareceu alguns. Né?
você dizer na hora, opa, mais um, está aparecendo aos poucos, ou mais outro. Os caras estão envergonhados, Regis, está difícil aqui. Então, você poder chamar para o diálogo e confessar, não é? Ou pode ser o contrário também. A esposa, Paula, pode dizer, Luiz, você foi grosso comigo. É mais ou menos assim que ela fala, que é bem calminha, né? A Paula, né? Né, Luiz? E aí o Luiz esbraveja de lá. Que fui grosso que nada? Ela diz, você foi grosso sim, você não precisa falar alto comigo. Eu estou próximo de você. Você poderia ter dito essa mesma coisa de uma outra forma. Uau! O Luiz começa a cair já. Não é não, Luiz? O bicho é duro, mas ele cai. Então aí entra o diálogo. Em amor, em respeito. Ela não gritou com ele, ela não falou mais alto que ele, ela não tentou humilhá-lo, ela puxou para o diálogo. Né? E aí ela dá abertura para o Luiz poder dizer o seguinte, tá certo, tu tem razão, mesmo bravo. Mas ele fala, desculpa, é assim não. Mas aí você já vê a força aqui, do brabo, né? do resposta combativa, sendo tocado por amor. Porque ela não agiu ou não reagiu no nível dele. Ela optou, ela escolheu o diálogo e deu a ele uma chance de ser perdoado e ela dizer assim, tudo bem, Luiz. E se calar. E dar uma chance de reconciliação. Quem sabe na outra vez que tiver um outro episódio de conflito, o Luiz vai lembrar desse momento e vai ser menos combativo. Estão ligados ou não? E vai conversar, vai optar pelo diálogo. O terceiro ponto é aí a questão da negociação. Estão acompanhando aí? Então, quando se trata de situações de negociação, tanto com possibilidade de uma separação, ou mesmo de uma briga, porque a mulher queria comprar uma coisa num lugar, o marido queria outra, era para ter comprado aquele carro que ela tanto sonhou, mas ele comprou outro carro, e a casa caiu, o negócio desandou, ela queria uma coisa, ele queria outra. Então aí entra o espaço para a negociação, quando são questões que envolvem isso, bem, dinheiro, compras, né? Nesse caso, não é muito fácil se chegar numa resolução satisfatória para ambos. Porque, gente, é um pouco fácil eu falar daqui, mas na prática você precisa ter realmente muita maturidade para quem sabe até ceder. Para quem sabe dizer, tudo bem, eu queria outro carro. Mas, no fundo, o carro é carro, vai me levar do mesmo jeito, vai me trazer do mesmo jeito. Né? Parte lá para a primeira, ignorar a ofensa, negociar e tentar seguir. Mas tem algumas situações que não vai para esse caminho. E aí, as disputas se tornam mais difíceis. E você precisa de ajuda. E poucos procuram ajuda. Especialmente os homens pouco procuram ajuda. Os homens, quando vão conversar comigo, a maioria de 10, eu diria que 3 segue o processo. 3 ou 4. 40%, 30% a 40%. A maioria quer uma solução rápida. E eu, às vezes, fico pensando aqui comigo, rapaz, esse camarada tem 30, 40, 50, 60 anos. Nesses anos todos, ele se enrolou todo, ele quer, numa oração, resolver o problema que ele levou décadas para construir. Se você chegou onde está, houve uma trajetória, houve um tempo para você chegar lá. Então, para você retroceder e consertar tudo, não é tão rápido. É preciso uma reconstrução. E, às vezes, você precisa de ajuda. De alguém maduro, capaz, que possa, de fato, te orientar. Uma ajuda individual, um conselheiro espiritual. Alguém que possa, de fato, te orientar. Provérbios 13, 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Ok, então muitas vezes o cara não quer procurar ajuda, ou a mulher não quer procurar ajuda,
porque ele não quer se expor. Então, ele prefere carregar aquele fardo. E eu sempre digo o seguinte, gente boa: o pecado, você paga um preço para carregar o pecado, para viver no pecado. Por que você não paga um preço para viver na obediência, gente boa? Pague o preço da obediência. Siga os princípios de Deus. Você vai pagar um preço de qualquer jeito. A diferença é que se você pagar o preço da obediência, Deus vai te recompensar. Ele vai te ajudar a sair disso. Mas o orgulho não permite que ele dê um passo. O orgulho só gera o quê? Mais discussões. Podemos parafrasear aí. O orgulho vai gerar mais discussão. Mas a sabedoria está com os que o quê? Procura um conselho. Eu não estou entrando num acordo com a minha esposa, com o meu filho, com o meu patrão. Eu preciso de ajuda. Mas quando a situação fica ainda mais difícil, nós vamos para o... Volta lá, Laelzinho, por favor, meu príncipe. Aí nós vamos aqui para o... Deu aí? Aconselhamento. E agora nós vamos para a mediação, que é o 5 ali, né? E aí, primeiro, no aconselhamento, ele é individual. O marido ou a esposa procuram. Nessa questão da mediação, você precisa, talvez, de ajuda. Então, possivelmente, você vai ter ali um casal aconselhando. Eu não aconselho mulher sozinho. Eu só aconselho mulher com a minha esposa ou com outro conselheiro comigo. É mais seguro para todo mundo, inclusive em relação a testemunho. Então, quando eu não consigo atender, eu passo para algum conselheiro da nossa equipe que tem aí em várias igrejas, né? Então, se nesse caso, mesmo buscando ajuda de um conselheiro, de um casal, de uma forma que gere uma mediação, não der certo, aí a Bíblia dá o outro aspecto, que é você ter que levar para a igreja, né? Que aí é a disciplina. Quando realmente não tem jeito, aí se opta para a disciplina, conforme fala lá em Mateus 18, 17. Né? Chama o teu irmão, conversa com ele, ele não resolve, chama uma testemunha, ou seja, um conselheiro, depois não dá, chama mais 2 testemunhas, se não der, leva para a igreja. E aí entra a questão da disciplina. Então, o ponto é, quando nós não nos submetemos aos princípios de Deus para solucionar o conflito, como eu digo, você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço, né? Sozinho. Quando você busca o conselho de Deus através de um conselheiro, você vai encontrar a ajuda de Deus e a recompensa. O segundo aspecto do estudo de hoje tem a questão de quando você atinge o coração do conflito. Tem um texto aí na página 31, primeiro e segundo parágrafo, Tiago, que eu queria ler. Inclusive, se você quiser esse livro, ainda tem alguns aí, isso aqui é um livraço. Vai ser útil para a tua vida toda. Página 31, primeiro e segundo parágrafo, Tiago. Vê se tu acha aí, rapidão. Estevão e Júlia estão em queda há alguns meses. Quando Estevão consegue se desvencilhar do serviço no escritório, tenta ser favorável à sua esposa quando ela reclama da sua vida ou de seus filhos. Mas ele geralmente acaba defendendo os filhos ou reclamando de como Júlia está lidando com eles. Isso leva Júlia a ficar na defensiva e irada. Como ele pode ser tão compreensivo com os filhos e tão crítico com ela? Às vezes, ela foge chorando, mas geralmente ela fica e briga, esmiuçando as deficiências de Estevão como marido e pai. O primeiro passo para escapar dessa espiral descendente é aceitar que estão lidando com um conflito de forma destrutiva. Estevão precisa reconhecer que tem aversão ao confronto, de modo que, normalmente, ele tenta evitar o conflito através da negação. Júlia tem que encarar o fato de que ela, mesmo sendo mais disposta a colocar as cartas na mesa, acaba causando tensão.
ou até discussão com sua língua mordaz. Uau! Ambos precisam ver que, uma vez que têm dado vazão à ira, muitas das vezes desistem de achar uma solução e fogem um do outro, por meio da negação ou da fuga. Então, gente, veja só. A grande pergunta é, e essa pergunta você deve fazer para si mesmo, por que eles reagem dessa forma ao conflito? E também por que você reage da forma que você reage ao conflito? O que realmente motiva a sua reação? Gente, eu vou falar para vocês, por um certo tempo na minha família, eu gerava muito conflito, mas o estudo da palavra de Deus me fez compreender coisas assim maravilhosas, especialmente com relação aos papéis. E eu via algumas vezes a minha esposa assoberbada e eu precisava fazê-la entender o meu papel e precisava também comentar o papel dela sem menosprezar. E isso faz toda a diferença. A mesma coisa são com os filhos. O homem ele acha que ele tem só que trabalhar, trazer as coisas para dentro de casa e acabou. Para mim, é só isso. E ainda encontrar uma mulher lá o tempo todo, linda e maravilhosa, à disposição dele. É aquilo que dizem que está ali o sacrifício vivo, santo e agradável, à sua disposição o tempo todo. E, na verdade, não é bem assim. Não é? O que nós notamos, até biblicamente falando, que há um padrão de reação. Normalmente, nós não focamos nas virtudes do outro. Normalmente, nós focamos nos defeitos, né? Ou nas falhas, no erro do outro, e queremos dizer como ele deve corrigir de um modo que nos favoreça. Muitos casamentos acabam porque o camarada sempre tem expectativa de que a Paula vai fazer do jeito dele. E a Paula também tem a mesma expectativa que o Luiz vai fazer do jeito dela. E ambos estão ali vivendo um padrão de avareza, de idolatria, de um comportamento em que eles são verdadeiros deuses que precisam ser atendidos em seus desejos. Então, perguntar por que eu ajo assim deve ser um exercício contínuo nos relacionamentos. Porque nós precisamos que Deus desvende o que está no nosso coração. E hoje, graças a Deus, eu já consigo ter esse discernimento. É um processo, não é fácil. Por que eu estou reagindo assim? Por exemplo, nós vivemos na minha casa, às vezes, um momento de grande tensão, por essa questão que você já sabe, de saúde. E a minha esposa, são muitos anos cuidando, então ela tem, às vezes, em momentos, uma tolerância baixa. E eu já sei. Então, quando eu falo uma coisa que eu vejo que ela ficou irritada, do nada, eu já entendi que ela está num momento de tensão. Normalmente, nesses aspectos, eu procuro, nem sempre eu consigo, mas eu sempre procuro me calar. E espero um momento para conversar com ela, o diálogo, sobre o assunto. E tentar mostrar o que está acontecendo. Porque, de um certo aspecto, o nosso coração, o coração dela, ou o meu coração, o seu coração naquele momento de conflito, está querendo dizer, eu tenho a razão, eu preciso de atenção, Júlia. Né? E o outro dizer, eu que preciso, porque você tem tudo dentro dessa casa, porque o papaizinho aqui é que se mata, trabalhando até tarde, aí começa. Né? Para trazer a comida para dentro de casa. Então, no fundo, o que acontece é que nós precisamos entender o que está, de fato, dentro do nosso coração, causando a reação que nós estamos expressando. Esse é um ponto importante. Você entenda, se você quer realmente aprender a lidar com conflito, isso é um ponto fundamental.
você entender por que eu estou reagindo daquela forma, por que eu gritei, por que eu bati a porta, por que eu fiquei calado, o que realmente está no meu coração, por que eu fui extremamente agressivo. Como o Estevão, eu estou saindo, você vai para onde? Para algum lugar longe de você. Uau! Então, Tiago 4, 1 a 3, eu diria que, e o autor também, diz que é a chave para desvendar a raiz do conflito destrutivo e sua resolução. Diz assim, de onde? Vêm as guerras e as brigas que há entre vocês. Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então, Tiago, ele faz a pergunta, de onde nascem os conflitos? De onde, gente boa? Dos desejos insatisfeitos. Os desejos insatisfeitos, e muitas vezes esses desejos que estão no nosso coração são egoístas. Quando nós não temos o desejo satisfeito, o que nós fazemos? Lutamos com todas as nossas forças para que a gente possa satisfazer o nosso desejo. Então, o desejo não se torna mais apenas uma vontade. O desejo se torna uma exigência. E aí nós brigamos porque nós queremos a todo custo conseguir aquilo. Então vamos lá, o resumo disso é assim, os conflitos nascem quando os desejos se tornam exigências e nós julgamos e punimos quem atravessa em nosso caminho. Há uma progressão, amados, para a construção de um ídolo nos relacionamentos. Agora, por que muitos de nós, crentes, não vivemos uma vida abençoada lá, mesmo tendo problemas? Porque nós não desejamos entender isso. Estão ligados? Você começa a ouvir isso e você diz, uau, é muito complicado. Pô, mas é fácil você viver uma vida continuamente de conflito? Então, desculpa te dizer, vive. Continua com o conflito. Há um padrão natural e há um padrão espiritual que nós devemos escolher. A escolha do pacificador. Então, o desejo, por exemplo, pode existir desejos bons. Poxa, eu desejo, estou cansado, desejo chegar em casa hoje, tomar um banho, ligar o ar-condicionado e descansar. Tem algum mal nisso? Estou com fome, eu desejo chegar em casa, tomar uma sopa e dormir. Né? Mas existem desejos errados. Desejos que são motivados por vingança, desejos que são motivados por inveja, e por aí vai. Tem um monte de tipo de desejo. Por exemplo, num casamento, é ilegítimo o marido ter desejo sexual pela sua esposa? Não, não é. No entanto, isso pode gerar um conflito. E quando gera esse conflito, Thiago, aí o negócio pega. Porque a intimidade sexual é um dever de ambos, para um para com o outro. Não é uma escolha, é um dever. Paulo diz que o corpo agora não é mais seu e nem é mais dele. Né? O corpo pertence ao outro. Então, biblicamente, o relacionamento íntimo deve ser praticado para a glória de Deus. E, sinceramente, nem sempre a pessoa precisa estar afim. Mas, opa, peraí, pastor, não é assim. Eu vou me sentir abusado. Não é para se sentir. Vocês talvez precisem conversar sobre isso, biblicamente. Tem muita instrução na Bíblia sobre isso. Muita instrução. Mas se, de repente, o marido percebe que ele não quer ter esse momento de discussão com a esposa, ele pode dizer assim, não, eu vou buscar o Senhor. A Bíblia diz que eu posso me satisfazer nele. Ignorou a ofensa. Quantos conseguem isso aí? Nem eu vou levantar a mão, né? Só para não correr isso. Ninguém do... Mas olha, era bom fazer uma experiência de satisfazer em Deus, viu? O outro ponto é buscar a ajuda de Deus.
orar sobre aquilo. Senhor, eu sou casado. E a mulher também pode fazer a mesma coisa. Né? Por outro lado, você pode ignorar isso e dizer, cara, eu vou dar meu jeito aqui. E aí começam outros problemas. São escolhas. A escolha. Qual a escolha que você faz? E as suas escolhas podem tanto fortalecer o seu casamento, como pode destruir o seu casamento. Então, quando o desejo não é satisfeito, você passa a exigir, porque aquele desejo agora vira uma exigência, vira uma necessidade, e você diz, eu mereço. Veja como é um ídolo, um falso Deus, que controla e ninguém cede. E aí o cara diz, como ele falou, né, o Estevão, eu trabalho, eu quero chegar em casa e dormir, se vira com as crianças. E a mulher diz, eu cuido deles, cadê, quanto é que... Quase que ela diz, quanto é que eu pago para você nos dar atenção? Ou nós vamos ter que ignorar você também? E muitas vezes alguém diz assim, eu te sustento a vida toda, fulano. Então eu mereço o seu amor, o seu respeito. Motivação errada. Você sustenta o seu filho porque é um dever seu. E muitas vezes aquilo, amados, pode se tornar um vício. Você quer o tempo todo. E quando a pessoa não cede, e aí você julga, você faz um julgamento, como um ídolo, como um Deus faz. E quando você julga, e essa pessoa não satisfaz o seu desejo, não satisfaz as suas expectativas, aí você parte para o último aspecto, você condena e você castiga. E aí o Estevão bate a porta e diz, eu vou para um outro lugar, eu vou te ferir emocionalmente, Júlia, você vai ficar só. E aí a Júlia chora, e aí a Júlia cede. E eles não resolvem, porque eles não buscam a resposta de Deus. E qual é a cura para um coração idólatra? O ídolo, amados, ele vai sempre dizer assim, eu exijo isso para eu ser feliz. Eu confio nisso para eu ser feliz. Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Então, tudo que envolve amor, temor, confiança, tem a ver com idolatria. Você pega quem idolatra, quem adora a imagem, expressa para aquela imagem isso. Um certo amor, um temor àquilo, uma confiança de que ele vai dar. Então, ele espera o tempo todo que aquela pessoa dê. E aí, meus amados, só quem pode dar, de fato, é Deus. Nós precisamos adorar somente a Ele. E quando nós levantamos falsos deuses, nós queremos ser adorados. Gente, isso é um ciclo. É um ciclo que nós precisamos quebrar. E olha, é muito interessante, amados, quando você consegue enxergar isso e você, muitas vezes, por domínio próprio, você sacrifica aquilo, a tua vontade em função do outro para a glória de Deus. Porque até isso pode ser para a glória do cara. Sabia? Para depois ele dizer assim, mas naquele dia, Paula, eu fiz do teu jeito, e agora? Opa! Qual foi a motivação do coração dele? Ele deu alguma coisa para depois receber algo em troca? Então, querido, o ponto aí, nós encontrarmos uma forma de substituir esse ídolo que nós mesmos levantamos. Gente, tudo que você recebe, tudo que você tem, você recebeu de Deus. E ele só tem duas maneiras de gerar glória. É a glória para você ou a glória para Deus. O seu casamento, o seu relacionamento, o seu trabalho, o seu negócio, ou ele vai dar glórias para Deus, ou ele vai dar glória a você mesmo. O John Piper diz assim, o pecado é algo que você comete quando o seu coração não está satisfeito em Deus. Então, quando você não está satisfeito em Deus, você subjuga, você alimenta o desejo, porque você não tem coragem de dizer, Senhor, eu entrego o meu desejo ao Senhor. É o Senhor que reina sobre
a minha vida. E por fim, amados, eu queria dizer a vocês que o conflito, ele cria oportunidades. E a pergunta que nós devemos fazer sobre esse ponto é: como é que eu posso glorificar Deus diante desse conflito? Sueli gritou comigo, bateu a porta do carro, estou dando um exemplo. E aí? Para eu mostrar que eu sou homem zarrão, que eu sou o cara, o que eu faço? Faço pior? Ou eu chego com ela e pergunto: o que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu posso ajudar em alguma coisa? Eu vi que você bateu a porta do carro com força. Vamos conversar? Opa! Mas eu também poderia dizer: está ficando doida? Quer quebrar o carro novinho? Por que tu não bate tua cabeça na parede? Opa! Acontece isso? Ou não? Acontece. Então, queridos, o conflito, ele vai servir para glorificar a Deus nessa situação que você está enfrentando. Agora, qual vai ser a sua escolha? Um pacificador requer que ele tenha conhecimento da palavra de Deus. Você precisa ter, de fato, uma vida devocional, uma vida de meditação na palavra. Quando você estiver no seu carro, nós temos um aplicativo que todos os amigos de fé usam. Você tem a opção de ler várias versões, bem como de ouvir. Então, procure ouvir. Procure estudar coisas sistematicamente. Procure, por exemplo, saber tudo que a Bíblia diz sobre a língua, sobre falar, sobre reclamar. Se você tem problemas nessa área, procure conhecer a área que você não redimiu ainda, para que você possa ter uma resposta bíblica para aquele conflito. Para que, quando surgir o conflito, ele possa servir para a glória de Deus. O autor coloca 4 vezes que nós precisamos olhar antes de tomarmos a decisão. Primeiro V que ele fala é que nós devemos nos movimentar no conflito de um modo que glorifique a Deus. Então, houve um desgaste, houve um problema lá na minha casa, algo grave, eu não esperava, quebrou um tubo, molhou tudo, a mulher ficou louca, e eu não sei como consertar. Calma. Como é que eu posso glorificar a Deus nesse negócio? Porque Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Ele quer alguma coisa me ensinar algo com isso. O segundo é que, antes de você acusar o seu oponente, não esqueça, como Jesus disse, né? Primeiro, hipócrita, olhe a trave que está no seu antes de você apontar o cisco, né? Que está no olho do seu irmão. Então, o segundo, faça isso. Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, veja primeiro o que está no seu olho antes de acusar o outro. O terceiro, vá e mostre o erro para o seu irmão. Como eu dei o exemplo, bateu a porta do carro, aí eu tenho uma escolha. Qual que eu escolho? Coloca ali o gráfico de novo, Lael. Eu posso ignorar, fazer de conta que nada aconteceu, né? Eu posso partir para o diálogo, que eu acho que era mais adequado. Ela não é de bater porta de carro. Algo está acontecendo. E aí, o que eu faço? Jogo mais um pouco de gasolina para estourar logo, ou eu tento entender o que está acontecendo e procuro agir como um pacificador naquele momento. Então, a primeira coisa, não atacar a falha do outro. Outra, evitar aceitar tudo. Você precisa dialogar, porque tem isso também, o cara aceita tudo para não ter briga. Nenhuma dessas duas atitudes, o enfrentar, né, o acusar ou aceitar tudo é bíblico. Nós precisamos encontrar a resposta na palavra de Deus. Um outro ponto bem importante que eu quero finalizar dizendo para vocês é que, no caso de casal, o casal, eu acho isso muito legal. Lá em casa nós somos 3, mas o Mateus ele depende muitíssimo de nós, quase que 100%. Mas é a nossa equipe. Então, se tem coisas que ela faz, e tem coisas que eu faço, e tem coisas que nós fazemos juntos. É uma equipe. Mas pode acontecer, como em qualquer lugar, Gustavo, que alguém pode falhar no seu papel.
E, normalmente, nós tendemos a acusar quando o outro falha. A gente esquece todos os acertos e nos apegamos numa única falha. E aí nós acusamos. Então, aqui, eu digo para você, procure trabalhar lá, Rafael, como uma equipe, são 3. Tiago já tem uma equipe maior, acho que ele tem interesse em eleitoreiro no futuro. O homem já tem uma equipe maior, né? Já dá 4 votos. Né? E aí você vai ter na sua equipe reações diferentes. Eu, normalmente, tinha a tendência a jogar gasolina, gente boa. Até que o Senhor, através de estudo, de leitura, de observação, de confissão diante de Deus, de pedir perdão para minha esposa, para o meu filho, quando eu errava, Deus continua me moldando. Eu fui entendendo que eu precisava ser, que eu era mais útil ajudando do que criticando. E, em alguns casos, considere ignorar a ofensa. Considere ignorar a ofensa. Entenda assim, o Mesquita diz, a Lúcia está cansada. Ela me deu uma, como é que se chama? Jogou uma pedra, né, que a gente fala, né? Jogou uma... Mas ela normalmente não joga pedra, ela joga flor, ela joga um sanduba, né, para ele jantar, para ele lanchar. Mas nesse dia ela jogou uma pedra, e ele vai dizer o que para ela? Você está ficando doida? Fumou? Bateu a cabeça... Ou ele vai dizer, tudo bem, meu amor, aconteceu alguma coisa? Opa, não, Mesquita? Já muda tudo. Você ignorou a ofensa aí, ofereceu amor, ofereceu apoio, ofereceu carinho. E um outro ponto que ele diz é, vai e reconcilie-se. Agora, eu queria ler um texto, lá em Salmo 103, vou encerrar aqui, 8-12. Gente, esse texto me ajudou muito ao longo da minha vida, porque eu cometi falhas ao longo desses 50 e 38, que eu me acusava. Bom, você se acusar é um nível duro. Agora, todas as vezes que você falha, vem o fulano ou a fulana e lembra a tua falha. E quando a gente perdoa, que essa questão da reconciliação, cara, dobra a página. Não traz de volta, não lança em rosto, não faça isso. Nem Deus faz isso. Coloca aí, Léo. Vamos ler junto, Tiago. Para a gente terminar em 2 minutos, 1 minuto a gente acaba. Tiago 8, Salmo 103, 8-12. Guarde esse texto. Vamos todos então, né? 103, 8-12. Vamos lá. O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Olha aí. Não acusa para sempre, nem fica ressentido. Está falando de quem? De mim, é? De quem que ele está falando? De quem é? Quem é o sujeito aí? De Deus. Deus, ele não te acusa quando ele te perdoa. Ele não lança em rosto. E eu pergunto, por que você faz isso? Se o próprio Deus não faz. Aí olha o que ele diz mais. Vai lá, segue, Tiago. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Próximo. 12. Chegou no... Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha o que Deus faz com as transgressões quando a gente trata com ele e resolve. Ele diz, tem uma versão que diz, assim como é a distância do Oriente com o Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Depois que nós confessamos, depois que nós tratamos. Ele não vai dizer para o Tiago, digamos assim, Tiago, agora tu veio orar, né? E em 1930, quando tu fizesse aquilo, tu esqueceu, foi? Né? Lembra que tu fazia isso? De forma nenhuma. O Senhor, ele afasta de nós. Ele nos quer ver um homem que não tem conflito com ele, que está reconciliado com ele, que está em paz com ele. E por que nós fazemos isso na nossa casa? Muitas vezes acusando o nosso filho, nosso cônjuge. Então, quando você perdoar, quando você se reconciliar, meu amado,
use a mesma medida de amor e de graça que você recebe de Deus para com a pessoa que você confessar. E lembre de uma coisa, pode ter um momento que você recebe o perdão e pode ter um momento que você vai ter que conceder o perdão. Essa é a dinâmica de Deus, né? Pode ser que você ofendeu no momento e alguém foi lá e consertou contigo. E aí, quando acontecer o contrário, você tem que estar também disposto a perdoar e a seguir de uma maneira harmoniosa. Então, as famílias que brigam, põe de novo o gráfico para a gente concluir, elas brigam porque elas escolhem os terrenos escorregadios, que são aqui, ó, reações evasivas, negação, fuga e suicídio, ou reações combativas, ataque, litígio, assassinato. Mas o terreno seguro são as respostas bíblicas. Começa com ignorar a ofensa, com o diálogo, com a negociação, com a busca de aconselhamento, com a mediação e, quando necessário, com a disciplina. Deus abençoe você.